Assim diz o primeiro capítulo do livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia. Da Terra, a gente pode dizer que conhece relativamente bem o planeta em que habitamos. Mas o que falar sobre os céus? Será que existe mesmo vida além da Terra? Da Terra Azul? Essas estranhas formas de vida. Seres extraterrestres teriam nos visitado, teríamos servido de cobaias para os seus intransponíveis planos. São enigmas como estes que movem a imaginação humana no rumo de várias manifestações quase delirantes. A ficção científica, a maioria dos seus relatos, traz um apanhado de histórias sobre possíveis contatos com seres espaciais, visitas interplanetárias, civilizações misteriosas, objetos voadores de procedências ignoradas e, acima de tudo, muito mistério. Muito mistério para quem aprecia o gênero. Será que a vida no espaço é um segredo teológico? Ou será que tudo isso é mera ficção da mente humana? Céticos, e por mais que duvidemos da existência de outros planetas habitados, a série de fatos estranhos que acontecem com assustadora frequência parecem evidenciar exatamente o contrário. Nós, os terráqueos, costumamos receber e ver sinais de contatos em primeiro, segundo, terceiro graus com extraterrestres. Você duvida? Tudo bem. É um direito seu. Entretanto, certos relatos e determinados rastros não são intrigantes. Quem teria feito aquilo? Por que aquilo não se parece com nada humano? E você aí? Acredita em disco voador? Eu não acredito em disco voador. Eu não acredito nem deixo de acreditar. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Mas daí dizer que acredito, não... Eu não acreditava, mas eu tive uma experiência em Maceió. Eu estava sozinha numa praia, vi um ponto de luz e falei, vou me comunicar, tal. E aconteceram movimentos estranhos. E na hora mesmo que eu vi que o bicho estava pegando, eu falei, deixa eu sair correndo daqui. E conversei com outras pessoas em Maceió que também tiveram a mesma experiência numa praia. Eles estavam comemorando a formatura, então eu acredito sim. Eu acredito bem não, né? Mas eu acredito que deve existir sim. Esse alguém já foi transportado. Um amigo meu chamado Clóvis. Não sei, ele disse que andando, ficou tonto, aí quando acordou estava no outro local. Eu não acredito em disco voador. Porque nunca vi. E eu acredito só no que vejo. Acredito em disco voadores, seres de outro planeta. Acredito em tudo que possa vir lá de cima. Não acredito. Eu acredito que tem apenas vida aqui no nosso planeta. Eu não acredito em vida após isso. Questões atmosféricas,
por camadas, por gases, flúor, essas coisas. Eu não acredito, não existe, não. Eu particularmente eu não acredito. Porque o pessoal que cuida dessa parte de ufologia, por exemplo, os estudos que eles têm mostrados não me convencem, não são estudos assim suficientemente capazes de me convencer. Segundo aqueles que creem em aspectos quase sobrenaturais, aqui no Brasil existiriam regiões de grande força magnética. Ou seja, locais onde existiriam fatos de difícil compreensão. A Serra do Roncador, no estado do Mato Grosso, é uma dessas regiões cobertas por relatos misteriosos. Acompanha comigo as peripécias que nós andamos fazendo por lá. Vem comigo. A Caverna dos Pezinhos, ela é anterior aos Chavantes, uma civilização que viveu aqui na região anterior aos Chavantes. Os Chavantes já estão aqui há 800 anos. Então supõe-se que elas têm cerca de 1000 anos. É complicado, mas vem. Escorrega isso aqui, hein? Cuidado. Olha. Aí. Boa. Quer dizer... Essas são as inscrições. Deixa eu tirar meu óculos. Interessante. Isso aqui não tá indo embora, não? Porque eu tô vendo que uma lama molhada aqui. Olha, a criação do parque... Cadê os pezinhos? Aqui. Aqui são alguns pés, aqui rapaz. outros. Esse é um pezinho, ó. Aqui, provavelmente, a pessoa que fez esse pé podia estar sentado no chão e posto aqui. Cadê o outro, Fernando? Esse aqui é um outro pé, ó. Outro pé. Outro pé. Esse é um grande. Esse é um pezão, ó. Olha o tamanho desse pé. Olha o tamanho desse. Ó, os dedos. Calcanhar. Calcanhar. Aqui provavelmente de algum animal de estimação que eles tiveram. Esse aqui. Aqui provavelmente de alguma ave, né? Que é o pé da ave. Estranho isso. E aqui de um outro animal também. Parecendo... Uns dizem que houve aqui um terremoto, é isso? Isso que estava no chão, embrulhou e ficou na horizontal. Eu não quero arriscar nenhuma alternativa. A caverna era para lá? Era isso aqui. Soterrou-se? Soterrou tudo isso aí e fechou a boca da caverna? Fechou a boca da caverna. Mas tem uma pequena entrada aqui, onde, caminhando uns 50 metros, vai ter uma descida. Tem um buraco. Esse buraco, acreditamos que tem mais de 50 metros, porque a gente joga alguma coisa não... E dá pra ir lá? Mas não dá pra pôr câmera ir lá, né? Não dá nem pra nós ir. Não? Não. Eu gostaria de entrar num buraco desse. Pra ver onde é que vai dar isso. Deixa ele, jovem. Aí, esforço aí. Aqui ela... Não dá. Moradia de alguns animais aqui. É? Moradia de animais. Que tipo? Paca, essas coisas? Isso. Onça? Onça. Não tem nenhuma. Onça! Onça! Aqui tudo é místico, né? Porque é uma região ecumênica. Todas as religiões conhecidas têm representação aqui. Tem representação aqui. Tá bom. Localizada no exato centro geodésico da América do Sul, a Serra do Roncador merece uma visita mais prolongada.
Veja daqui a pouco o cientista que desapareceu nos buracos da Serra do Roncador. No Mato Grosso, já foi o fundo do mar. Isso há milênios, quando o nosso planeta ainda estava no processo de formação geológica. Muito bem. O solo do Roncador sofreu uma fortíssima compressão das águas do mar e ficou bastante compactado. Essa compactação provocou uma elevação de fricção atômica, gerando dessa maneira a vibração da região e diminuindo qualquer possibilidade de movimentos nas camadas subterrâneas do solo. Por falar em camadas subterrâneas do solo, lá no Roncador existe uma história bastante estranha e que envolve o desaparecimento do cientista alemão Oskar Luckner. Luckner, segundo descreve a própria mulher dele, teria desaparecido para ir morar debaixo da terra, entrando por uma das 9 embocaduras que levariam uma civilização que viveria debaixo da terra. O seu marido tinha uma teoria de que a terra... era oca. Que nós estamos vendo aqui, era oca. Era oca. Vamos... Esse globo que está aqui, ele serve também como instrumento de trabalho, palestras, de aulas, é isso? Isso. Como o palestrante era ele, eu não sei muito, mas eu vou te mostrar como que funciona, né? Sim. Então... Isso seria o corte da terra. Certo. Certo? Uhum. Aqui, produzida por terremotos, ondas produzidas por terremotos, enfim. Daí aqui vem... Isso, que bonito. Os continentes, Isso né? aqui é a largura dessa crosta para a gente chegar nesse vazio. Isso, é. Segundo ele, teria aqui 14 quilômetros, né, de distância para você chegar nesse vão. Uhum. E isso são continentes que estão dentro do interior da Terra? Isso. Essa é a teoria dele? Essa é a teoria dele, que estão dentro, né? Tá tudo... E tem mar? Tem. Só não tem... E o ar? E que bola é essa aqui? Tem ar também, tem ar também. Ela não é uma bola fechada, porque ela é aberta aqui, ó. E lá dentro habitam civilizações, é isso? Habitam civilizações. Aqui, alemão, entra aí dentro. Que pena que ele não possa nos dar uma palestra sobre isso. Pois é, só em outras dimensões, enquanto a Terra não é descoberta no seu interior, nós vamos recompor isso que pertence a Teresa Luckner e que foi de Udo Oskar Luckner, um dos intelectuais interessados na descoberta de coisas novas. Acredite quem quiser. Da minha parte, eu só confirmo que Roncador é uma região belíssima. Debaixo da terra, não sei, eu não fui lá. Sei lá, de repente pode até ter, não sei. Nunca vi, eu nunca vi, mas não duvido. Não. Só coisas de revistas, jornais, entrevistas, essas coisas. ETs? Eu acho que não. Coisa acima, no espaço, acredito que exista. Aqui na Terra, entre nós, não acredito. Você e o seu marido Udo vieram para cá há quantos anos atrás? Nós viemos há 27 anos atrás, que nós chegamos em Barra do Garças. Atrás de quê? Atrás de Fawcett, né? E mundos subterrâneos. Embocaduras dos mundos subterrâneos. Encontraram? Encontramos. Que embocadura vocês encontraram? Como é que é?
Nós encontramos mais para frente, daqui 480 quilômetros, nós encontramos a entrada. Só que hoje essa entrada já não existe mais, porque os fazendeiros, né, entraram e derrubaram tudo, acabaram com aquele local. Mas existem outras embocaduras, né, não físicas, no etérico, mas elas existem. Aqui mesmo tem uma. Mas precisa acreditar. Precisa acreditar. E aí, o seu marido veio na pesquisa do Fawcett? Veio em busca dos mundos subterrâneos e atrás das histórias de Fawcett. E você já conhecia ele? Quando ele veio? O meu marido? Sim, não, viemos juntos. Vieram juntos? Sim, só que ele veio da Europa, né? Ele veio. Sim, mas ele chegou a ver a cidade subterrânea? Chegou. E se comunicar com as pessoas lá? Sim. Que ele conta que são como? Em físico? Sim. O que ele contou? Como era esse relacionamento dele nesse lugar subterrâneo com as pessoas? Esse lugar subterrâneo, onde as pessoas estão, são seres super inteligentes, com uma inteligência muito mais avançada que a nossa, com corpos não físicos, mas corpo sutil. Como é isso? É um corpo que para nós parece igual, mas não é. Eles não dependem do que nós dependemos aqui, né? De comer, comidas, dormir, essas coisas. Eles já têm um nível tão superior que eles não precisam, mas isso já são coisas só para nós mesmo. Então, ele teve um relacionamento com esse povo debaixo da terra. Sim, ele era vidente, né? Então ele ele curava as pessoas e trazia conhecimentos lá de dentro. Ele conversava com esse povo lá? Bom, é o que eu estou te falando, ele trazia conhecimentos novos, né, aqui para nós, tanto conhecimentos na área de cura, científica, alguma coisa diferente. Bom, por exemplo, o câncer, né, até hoje ainda não há cura, né, e ele já naquele tempo ele curava as pessoas. Com conhecimento naquele tempo, lá. você disse quanto tempo? Bom, porque ele faleceu tem 12 anos, né? E quando nós chegamos aqui, isso faz 27. 27 anos. Você não foi na cidade junto com ele? Não, não. Eu fui até a entrada da cidade e daí depois, com o meu corpo físico, eu não fui. Eu fui com o corpo etérico. Quer dizer, em sonho, pensamento? Sim, eu fiquei na montanha e da montanha eu fui. Ele foi em físico e eu não. Eu fiquei na montanha. O meu físico ficou na montanha. Eu só fui no corpo etérico. Se existem ou não, se aparecem ou não, os extraterrestres continuam a atiçar a imaginação da humanidade. Quantos filmes e seriados já foram produzidos sobre guerras interplanetárias e raptos misteriosos? Aliás, existe até o termo abdução, que significa ter sido raptado por algum extraterrestre. O que você faria se visse um objeto voador não identificado? Seria possível identificá-los? Muitas dessas visitas chegam a deixar marcas no solo. Outras misturam relatos assustadores que chegam a parecer delírios das supostas testemunhas oculares. Tudo isso não é mesmo incrível e extraordinário? Está vestido de arquivo X, investigador autorizado do arquivo X Brasil. No Brasil. O que significa isso?
Bom, o arquivo X, ele Não, o que significa isso, investigador autorizado? Você está autorizado a fazer o quê? A participar do clube. Nesse caso... Que clube? O Clube Arquivo X Brasil. É um clube que congrega os fãs do seriado Arquivo X. Suponho que são pessoas que acreditam e gostam e estudam essas coisas como... exológicas, estranhas. Ficção científica, exato. futurologismo. Exatamente. É isso mesmo. O que esse ET está fazendo aqui? Pois é, esse ET aqui é a nossa mascote. Ela é chamada no Clube de Frederico. Ela é mascote porque foi desenvolvido especificamente para um evento, uma convenção de ficção científica. O professor Flávio Pereira, que é um expert em ufologia, deu uma palestra sobre o caso Roswell, sobre, na verdade, a ufologia histórica, e ele era... Só para que a gente relembre as pessoas, o caso Roswell... o caso Roswell foi um caso que completou agora 50 anos, onde um objeto voador não identificado, aparentemente um disco voador, caiu no Novo México e até hoje o governo americano tem tentado esconder isso da população. He knows you're here. I thought this was mirrored. It is. More of them are coming. What do you mean? Different ones. Not like him. Many different races. Different species. They're coming. Cresce muito a ideia de que existe a vida em outros planetas. Sim. Na verdade, hoje, eu acho que a comunidade científica nem considera mais a possibilidade de não haver vida em outros planetas. Ela é matemática e biologicamente certa. A vida existe. Quanto a isso, não há dúvidas. Eu estou vendo ali uns uniformes. Você tem um uniforme do Star Trek. Isso, Star Trek, uma série muito famosa de ficção científica, Jornada nas Estrelas. Dr. McCoy? Aye, sir. Mr. Scott? Aye, sir. Uhura? Aye, sir. Chekhov? Aye, sir. Sulu? Aye, sir. Na verdade, eu sou um dos fundadores da Frota Estelar Brasil e agora da Federação Trekker Internacional. Dentro da sua competente inteligência, o que te remete à ideia de que você esteja num caminho que não seja tão ficção e nem tanta fantasia? Ah, isso é importante. Essa é uma pergunta-chave. Muita gente acredita nos discos voadores como acredita, por exemplo, em Deus. É uma coisa diferente. Na verdade, ufologia é uma coisa que você tem que o tempo todo colocar uma grade de proteção para filtrar tudo que chega. Você tem que ser muito rígido quanto ao que acontece, né? Para ir dizer, não, isso é uma coisa real ou isto não é real. Por exemplo, me dê um exemplo de coisa real. O caso Varginha. Eu fiz uma matéria lá, você acredita que aquilo, quer dizer, aquela sequência toda de depoimentos conduz à verdade de que realmente deixaram lá um ser? Aquela sequência toda de depoimentos conduz à verdade de que lá aconteceu uma coisa muito estranha, em que um ser foi visto, quanto a isso não há dúvida, foi capturado, não há dúvida. Agora você parecido com esse até. Alguma coisa assim. Aquele lá, na verdade, tinha o que as meninas definiram como chifres, né? Mas com as características de um alienígena, embora elas tenham dito que viram o diabo. Na verdade, nas entrevistas, elas sempre falam diabo. Forte, às vezes estufada, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado sabe, cara, tudo molho, suado, óleo, o suado a gente vê que é suado, tava com óleo no corpo. Brilhava. E um pé desse tamanho. Careca. Os olhos dele eram vermelhos, com uns negócios na cabeça. Ai, olhando de longe, assim, dava a impressão de ser uma bolha, um caroço. Implantes? Isso é um documentário muito interessante feito sobre implantes descobertos em pessoas. Para quem não está acostumado com ufologia, implantes são pequenas
peças ou pedras ou pequenos objetos encontrados no corpo de pessoas supostamente abduzidas. Existe uma outra corrente que diz que quem coloca parte desses implantes são os próprios governos. Né? Para quem assiste Arquivo X, está acostumado com essa ideia de conspiração governamental. Um departamento do governo executou este relatório, que tem 19 páginas. Que diz o quê? Que diz que a CIA mentiu em metade das investigações que fez sobre objetos voadores não identificados. E é o próprio governo que diz isso. Isso está no site oficial do governo americano. Você tem aí o site. E é uma coisa muito curiosa. Quer dizer, isso prova que o governo mente sem razão aparente. Vamos ver uns filminhos? Vamos, sem dúvida. Essa é um desenho do que seria a Área 51 nos Estados Unidos, uma das entradas da Área 51, que é uma área, uma central militar americana, que é uma área segundo a qual muitos OVNIs são vistos. Essa é a fronteira da base militar, da Área 51, onde dia e noite pessoas estacionam os carros, ufólogos, pesquisadores diversos, cujo objetivo é saber o que acontece ali. Essa é uma imagem da Área 51. Olha só os objetos fazendo... Você não pode entrar na Área 51? Não, você não só não pode, como é o único lugar nos Estados Unidos onde, se você atravessar a área militar, você pode ser morto. Aquelas pessoas gravando viram isso. O governo volta e diz, não, ali não tem nada. Esse aí são os círculos que ocorrem nos Estados Unidos, ocorrem na Inglaterra. Tem uma história de dois velhinhos que teriam feito isso, mas isso acontece desde 1800. Aqui, esse vídeo durou um bom tempo, tem uma criança gravando, ela e a mãe. Esse objeto ficou mais de 30 minutos no ar, subindo, descendo. Então, não era uma estrela que fica parada ou segue um curso. Quem está gravando? É um garoto com a mãe. Né? Depois o pai chega. Esse objeto vai desaparecer daqui a pouco, simplesmente vai sumir. Né? Ele ficou um bom tempo. Sumiu. E olha que caso curioso. Em que o rapaz ia gravar a esposa, 3 pontos. De dia, ele não olhou, ele não viu isso. Em nenhum momento. Ele foi gravando, ele só viu isso em casa. Ele vai repetir a cena. Veja, pelo tamanho, pela posição, é um triângulo equilátero. O que coloca uns problemas graves. Não dá para ser avião facilmente aquilo. Here he comes now. Este filme de Jornada nas Estrelas, uma civilização extraterrestre vem à Terra, volta à Terra, um ser alienígena, para conversar com a criatura que representa a Terra. Curiosamente, não somos nós, são as baleias. Como isso acontece no século 24, não há mais baleias vivas. Então a criatura começa um ataque à Terra, já que a civilização que ela veio visitar não existe mais. No próximo bloco você vai descobrir como é o discódromo da Serra do Roncador. Sabe o que é um discódromo? Antropólogos e arqueólogos. O homem registra sinais de extraterrestres desde a época das cavernas. Autores consagrados como Júlio Verne escreviam já no século XIX sobre a possibilidade da existência de civilizações mirabolantes. Basta lembrar o seu livro sintomaticamente chamado de Viagem ao Centro da Terra, lembra? Com o advento do cinema e da televisão, inicia-se o boom dos monstros espaciais. Hold your course directly over the planet Earth. De Flash Gordon à Guerra nas Estrelas, dos Marcianos de Tim Burton ao simpático ET de Spielberg, das trapalhadas do Dr. Smith em Perdidos no Espaço, aos filmes rudimentares de Ed Wood,
ET de Varginha existem e existiram seres espaciais de sobra, viu? Resta apenas a certeza de que eram ficções bem divertidas, né? O que aconteceria se num belo dia aparecesse um marciano no quintal da sua casa? Ou uma nave espacial flutuasse sobre o seu telhado? Aeroportos servem para pouso e decolagem de aviões, certo? Certo. Sambódromos para desfile de escola de samba, certo? Então, logicamente, discódromo seria o local para receber discos voadores. Ou não? O senador Varjão é o inventor do projeto de lei que permitiu ser criado aqui em Barra do Garça um discódromo, um discoporto. Chame você como quiser. Senador, como é que lhe deu... O que lhe veio à cabeça para o senhor inventar esse discoporto aqui? Você, naturalmente, sabe que nós estamos chegando no terceiro milênio e, ultimamente, a ciência está muito evoluída, querendo explorar outros planetas, querendo explorar extraterrestres e outras coisas mais. Então, nós aqui nos abreviamos a fazer a reserva de uma área para, se tiver mesmo extraterrestre e se tiver mesmo algum disco voador, que eu acredito que tenha, já que nós vivemos em torno de um Sol de quinta grandeza, é impossível que nesses outros sóis de primeira, segunda, terceira e quarta grandeza não tenha planetas que tenha habitantes, né? E como determinados países aí estão explorando demais esta ida a novos planetas, nós aqui também queríamos nos antecipar e já fazer um discódromo para, se eles descerem aqui, saber que Barra do Garça foi a pioneira na espera deles. O senhor sabe que o senhor é muito criticado por causa disso, né? Eu fui taxado de louco, de mistificador, de idiota e outras coisas mais. Mas isso para mim é secundário. O que interessa é eu estar bem com a minha consciência. A maioria da população aqui de Barra do Garça já viu o disco voador. Olha, o senhor conhece muitos que já viram o disco voador? Eu conheço centenas de pessoas, disco voador, não posso afirmar, mas que já viram objetos não identificados. Inclusive ali onde você está vendo ali o Sindacta. Esse observatório que vocês estão vendo ali é o observatório que consegue ajudar o tráfego aéreo interestadual, quer dizer, você, se estiver voando dentro do território nacional, você vai entrar no radar daquele pessoal que está ali. Inevitavelmente, imagino eu, que os funcionários do Sindacta, o pessoal da aeronáutica, já deve ter visto cruzando a tela do radar algum objeto tão rápido que seja não identificado. Olha, o que um dos comandantes, eu não posso citar nome porque ele me pediu um segredo, e dizia a ele que eles são militares, são proibidos de falar sobre esse assunto, e quem falar pode até ser processado, mas eu posso falar porque eu sou... Um desses comandantes me disse, olha, Varjão, nós permanentemente vemos objetos voadores não identificáveis rondando essa área da Serra do Roncador. Agora, só que nós, quando comunicamos a Anápolis, que é a base que dá sustentação para os aviões Mirage, o Mirage leva de Anápolis aqui 12 minutos. E aquilo ali aparece na tela em menos de 1 minuto. E cruza a tela inteira. Cruza a tela inteira e já subiu. Eu já vi uma luz negra. Inclusive eu estava até num carro na época, no carro do próprio Valdo aqui. Uma luz negra dessas de boate entrou dentro do carro, saiu dentro do cerrado e entrou dentro do carro, assim. Dentro da gabina do carro que eu estava, né? Agora eu não posso afirmar o que é, que não, simplesmente foi um fato curioso que uma luz. E aí, ela se fosse uma luz vermelha, né? Se fosse uma luz vermelha, eu podia pensar que era uma luz qualquer, mas foi uma luz negra, uma luz dessas de boate que entrou dentro do carro. No meio do mato? No meio do mato, na estrada à noite. Isso eu nunca revelei a ninguém. E ficou lá? Ficou lá, simplesmente entrou e eu também não fiquei com medo. Você não saiu? Não, estava andando. Não sei, não posso afirmar, né? Só essa vez você viu um fenômeno? Essa vez eu vi. Só essa?
Nós só podemos ter noção da infinitude do espaço celestial durante as noites estreladas e em locais de pouca iluminação. Quantas galáxias no total? Quantas estrelas? Quantos sóis? Quantas luas, planetas, satélites naturais? Quantos cometas? Mistérios insondáveis ao homem. As leis físicas que regem a mecânica celestial continuam a produzir enorme curiosidade na humanidade. É gigantesca a lista de livros que abordam o estudo das ciências espaciais ou da astronáutica. O velho sonho de conquistar a Lua foi alcançado em julho de 1969. Ou seja, 29 anos atrás. Mas o homem não abandona a ideia de voltar à Lua para morar lá. Isso sem falar que cientistas japoneses estudam a possibilidade de colonizar, em futuro ainda remoto, o planeta Marte. Você aí, você iria morar na Lua? Você já pensou em ter Marte como seu endereço? Cartão de visita? Eu acho que se conseguir isso, tudo bem, se eles conseguirem, mas eu não sei se vai conseguir muito não. Tem tantas coisas para eles se preocuparem, vai se preocupar em dominar outro planeta, querer morar em outro planeta. É, isso só daqui uns 30, 40 anos, vamos ver até lá, se estiver vivo eu posso até falar, com certeza, né? Eu não li a respeito, tudo que eu ouvi a respeito disso só me diz que ainda vale mais a pena fazer prevenção em saneamento, em meio ambiente. Enfim, cuidar direito desse planetinha azul, não é? Acho que isso é o mais importante. E é possível ainda. Bom, já que não podemos dar um pulinho até a Lua, vamos tentar desvendar o mistério da Serra do Roncador. Veja no próximo bloco. O aspecto místico da Serra do Roncador não é uma opinião unânime. O conceituado Orlando Vilas Boas, fundador da cidade vizinha de Barra do Garça, discorda totalmente sobre a existência de seres subterrâneos ou raptos inexplicáveis ou qualquer outro mistério naquela região. Patrícia Peltin, você com Orlando Vilas Boas. O senhor participou da expedição Roncador-Xingu. E na Serra do Roncador, o que vocês encontraram além dos índios? Além dos índios, nós encontramos um terreno muito ruim, que era uma área de cerrado, né, com capões de mato, muitas várzeas, muita coisa. Né. Encontramos uma área imensa com cacos de panela, sinal que aquilo lá, num passado remoto, antes dos Chavantes, deve ter tido uma outra aldeia lá, ainda desaparecida. E todo o misticismo que gira em torno da Serra do Roncador, você acredita? De pessoas eu não acredito, não. Eu já naquela época, já naquela época, o disco voador. Hoje naquela área da Serra do Roncador tem 90 fazendas, e tem nada menos, nada mais do que 300 quilômetros de asfalto. Cortaram aquela área pelo caminho que nós deixamos, cobriram com asfalto. Então, se houvesse alguma coisa, tinha se revelado. Agora, existe uma seita eubiosa, que nas margens do Rio das Mortes, onde começa a área do Roncador, a margem direita de quem desce o rio, tem uma igreja feita por eles, é onde eles se reúnem, fazem suas preces, fazem e eles creem que existe uma cidade subterrânea na Serra do Roncador. E Fausto dizia que Fausto sentia a mesma coisa. E o objetivo de Fausto era alcançar aquela área. Mas ele morreu muito antes de chegar lá. Fausto entrou a cavalo na Chapada dos Guimarães. Até que ele encontrou um rio. A Chapada dos Guimarães está aqui. Ele encontrou um rio que fazia isso. A Serra do Roncador está aqui. Ele encontrou um rio que descia.
Na cabeceira desse rio moravam uns índios chamados Bacairi. E tinha uma missão protestante. O pastor lá chamava-se Jung. E o Jung falava a mesma língua dele, era americano. E o Jung arranjou 2 índios para acompanhasse Fausto descendo o rio Curizeiro. Ali era uma aldeia dos índios Nauquá. Os Bacairis foram até lá, eles se davam bem com o Nauquá. Entregou Fausto para os Nauquá. Fausto perguntou para eles como é que ele fazia para chegar naquela direção. Da serra. Da serra. Mas o índio nem conhecia a serra. Os índios disseram que ele podia ir descendo o rio Curizeiro. O rio Curizeiro faz isto. O Fausto estava aqui. Eles escalaram um sujeito chamado Camalive para levar Fausto aqui. Então Fausto estava ali se preparando para atravessar a Lagoinha, pegar a serra e teria que andar pelo menos uns 150, 200 quilômetros até chegar na serra. Mas ele não chegou, ele atravessou a Lagoinha. Quando ele subiu a barranca para chegar na serra, quando ele subiu a barranca, os índios mataram. Você nunca viu um disco voador? Não, meu irmão viu. Seu irmão viu? Cláudio viu. Viu no rio Xingu, lá embaixo, no Diauarum. Lá o Cláudio saía toda madrugada para caçar. E numa dessas saídas ele encontrou no campo de pouso um disco parado assim a uns 10 metros de altura. Você acha que é só um misticismo que foi criado? Então, misticismo, pode ser que eu tenha, se tiver alguma coisa, ainda não foi desvendado nada. E eu não acredito que haja uma cidade isso, e muito menos alimentando o disco voador, né? Sai um disco voador do meio da terra, por quê, né? Conta mais coisa, Tereza, dessa experiência do seu marido. Aproveitando que nós estamos aqui nesse bosque bonito. O que você quer saber? Eu sei que ele faleceu sabendo que ia falecer. Sim. Né? Depois de ter encontrado a cidade subterrânea. Isso é uma coincidência ou o que você acha? Ah, sim, ele já sabia, né, que ele ia desencarnar, mas ele cumpriu o trabalho que ele veio fazer, né, que era de divulgar para o mundo, os mundos subterrâneos, divulgar a Serra do Roncador, e isso ele fez muito bem. Com os livros dele? Com os livros dele, muito trabalho também de pesquisa, deu muitas palestras, né, deu palestras em Brasília, São Paulo, ele deu, né, então ele passou, o que ele veio fazer aqui na Terra, ele cumpriu. Agora, como é que ele veio parar no Roncador? Ele saiu do Tibete? Ele saiu já do Tibete e direto para o Roncador, porque ele sabia que aqui ele tinha uma missão. A missão dele dessas divulgações de mundos subterrâneos. Mas alguém disse para ele vir para o Roncador? Os lamas do Tibete falaram para ele. Quando você e seu marido entraram aqui nessa serra, vocês entraram por onde? Bom, naquela época era tudo mata virgem, né? Nós entramos pelo lado direito da montanha, né? Que aqui nós estamos do lado esquerdo. Ah, você veio pelo outro lá, né? Quantas cidades o Udo falou que viu? 7. Subterrânea, 7? Sim. E todas parecidas, é? Não. Não. Tem diferença de uma para outra? Sim. Tipo que, como é? Como é que era? Bom, além de ter diferença das estruturas, né? Os seres, a evolução de cada cidade é diferente. Mas são todos mais evoluídos que a gente? Todos. Com certeza. E como é que vive debaixo da terra sem ar, como é que faz? Mas lá é um mundo à parte, totalmente diferente desse nosso, que tem ar também. Né?
sei como é que se explica, mas é um mundo subterrâneo que tem aberturas, tem sol, tem as mesmas coisas, né, que nós temos aqui, só que as deles melhorada, né? Tudo não é como nós aqui suamos, essas coisas assim, né? Eles têm tudo diferente, mas as mesmas coisas. E não são gente como nós. Eles não usam esse corpo nosso, esse corpo que sua. Eles têm um corpo mais sutil, mas tem a nossa aparência. Lógico que são mais altos, né? Tem alguma boca de entrada que você falou para mim? Nós vamos encontrar uma mais para frente. Então me avisa quando chegar lá perto. Tá com Vamos levar posição? ele na caverna? Vem comigo? Então vem. Na caverna do Novaes? Bora. Vamos lá, que faltam só 300 metros. Metros. Opa, olha ele ali. Chegamos. Vem ver, alemão. Olha lá o totem lá. Esse totem, quando a gente olha lá da estrada, parece um índio, né? Tereza, tomando conta aí do Vale do Araguaia. E tem uma história dessa, não tem? Tem, realmente. Tem muitas histórias aqui do lugar, né? Inclusive tem luzes que acompanham os carros, né, Mauro? Acompanham os caminhões, ela sai daqui e vai até um certo pedaço acompanhando. Por várias pessoas, né? E realmente aqui existe um templo sagrado, né? Lógico que a gente não vê. Mas ele existe aqui. Aqui é um grande templo, sabe? Missão cumprida. Posso falar um segredo? De certo mesmo, depois daquela árdua subida na Serra do Roncador, foi só a falta de fôlego geral, viu? Os tais seres subterrâneos não apareceram, não deram o ar da graça e ninguém sumiu pelas embocaduras. Mas de qualquer maneira, a subida ao Roncador serviu para nos fazer lembrar das civilizações desaparecidas ou inteiramente dizimadas pelos colonizadores europeus, que formavam a América Latina antes da chegada de Colombo, lembra? Pois é. Os astecas no México, os maias na América Central, os incas no Peru, os aimaras na Bolívia, foram civilizações com altíssimo grau de desenvolvimento social e econômico, que deixaram monumentos colossais, além de registros de física, matemática e química. Historiadores como o alemão Erich von Däniken chegaram a desenvolver teorias
sobre as figuras encontradas em antigas civilizações no livro Eram os Deuses Astronautas. Afinal, qual é o segredo do espaço? Talvez a gente nunca vá saber essa resposta. Por isso, vale mais a pena a gente ficar matutando durante as noites estreladas, olhando para a imensidão do céu. Só não vale contar estrelas apontando com o dedo, porque dizem que dá verruga, viu? Boa noite. Renato Barbosa traz para você os sucessos de Maurício Matar, Tiririca e muito mais. Quem sabe sábado, 14h. Assista agora episódio inédito de Arquivo X.